Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito especial para você, seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que Deus fale ao teu coração mais uma vez, que Deus abençoe sua família. Se você não está inscrito em nosso canal aí, faça parte desse projeto de 365 dias do ano, sempre uma palavra que é liberada pela manhã para que você possa ser edificado e edificar outros também, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, né? Enfim, da forma que você estiver assistindo, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. Mas dê um pulinho no YouTube, faça sua inscrição em nosso canal, veja aí mais alguém que gostaria de abençoar através desse instrumento que nós estamos usando, através das redes sociais, né? E a gente decidiu, colocou em nosso coração, Deus colocou em nosso coração, nós decidimos aceitar esse desafio, estamos aí até hoje e espero que nós continuemos esses 365 dias, se Deus assim nos permitir, tá bom? Nós estamos falando sobre 4 decisões que precisamos tomar em nossa vida. E nós começamos a falar sobre isso ontem. É importante você assistir o vídeo de ontem, o café de ontem, para que você possa entender o que nós estamos falando. O texto que nós estamos usando como texto base é Filipenses capítulo 3. Eu quero ler 2 versículos para você mais uma vez como eu li ontem. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só que interessante, porque aqui nós começamos a perceber 4 decisões que nós precisamos tomar em nossa vida. Uma das decisões que eu preciso tomar na minha vida é abrir mão de algumas coisas. Isso, renunciar a algumas coisas. Talvez alguém poderia dizer assim, mas em Cristo a gente não tem que renunciar tudo. É fato, é verdade. Quando ele fala renunciar tudo, ele está dizendo que ele tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Por exemplo, vamos dizer que você aceitou a Jesus Cristo hoje e você tem uma família. Você vai abrir mão da sua família, vai abandonar sua família por Cristo? Não, de forma alguma. Você vai honrar a sua família, mas você, em primeiro lugar, vai honrar o teu Deus. É assim que funciona. Esse processo de renúncia, existem coisas que realmente nós vamos abandonar. E existem coisas que nós vamos tratar, colocando sempre Jesus em primeiro lugar. Então nós temos que entender que Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. O apóstolo Paulo, versículos 5 a 8 de Filipenses 3, ele fala o seguinte: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele abriu mão do seu status. Ele era da linhagem nobre, ele era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. E mais, a história da igreja confirma que ele era doutor da lei, membro do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica. Ele era um grande orador, um exímio poliglota, ele era um pensador profundo e era formado nas universidades de Tarso, de Atenas e de Jerusalém. Então Paulo, ele tinha toda essa formação, mas ele resolveu, o apóstolo Paulo, abrir mão da sua religiosidade doentia. Ele foi um fiel seguidor do judaísmo. Ele era um fariseu fanático que perseguia a igreja de Cristo Jesus. Isso mesmo, ele perseguia a igreja de Cristo Jesus. E agora que Cristo transformara a sua vida, sua consciência, sua mente, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele conheceu a Cristo e prosseguia em conhecer a Cristo, ele tinha consciência clara de que era o principal dos pecadores, pois ele fora blasfemo, fora
perseguidor, ele fora opressor da igreja de Cristo. E ele fala isso para Timóteo quando escreve a carta, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. O apóstolo Paulo, ele decidiu abrir mão de muitas vantagens. Ele de lucros, o direito de cumprir os propósitos, por cumprir os propósitos do reino de Deus neste mundo, ele decidiu abrir mão e colocar Cristo em primeiro lugar. Você já fez alguma renúncia por amor a Jesus? Você já renunciou? Você já abriu mão de alguma coisa por amor a Jesus? Pense comigo uma coisa. Jesus abriu mão da sua glória, mas ele nunca deixou de ter sua glória. Ele abriu mão do seu poder, mas ele nunca deixou de ter o seu poder. Ou seja, sua renúncia foi fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Renunciamos nossos bens, por amor a Deus, mas nunca deixaremos de ser supridos. É isso aí. Você pode às vezes até renunciar um tempo com a sua família, eu digo, abrir mão um tempo com a sua família, mas você nunca, por amor a Deus, por uma circunstância, por um trabalho no reino de Deus, alguma coisa que você precisa resolver, mas você nunca deixará de tê-la. Quando nós renunciamos, quando nós abrimos mão e colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós sempre seremos supridos de acordo com as suas promessas. É isso mesmo. Tem muita gente que pensa assim: eu vou abrir mão disso aqui, eu vou entregar ao Senhor e vou perder. Você não perde absolutamente nada. Você renunciou por amor a Cristo e Ele te suprirá conforme as suas promessas. Você acha que Deus, vamos dizer assim, vai perder para nós nesse sentido? Claro que não. Deus, Ele conhece nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos. Então você precisa confiar plenamente nele. Vou te dar um exemplo. Talvez você lute aí contra os desejos da carne, você é uma pessoa solteira e para fazer a vontade de Deus, e você está lutando contra esses desejos da carne e você quer viver em santidade, né? Dentro desse exemplo de que você é solteiro, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Vai te suprir? Ele vai te dar um casamento abençoado, é isso que vai acontecer, e vai te dar prosperidade, ou seja, Ele vai supri-lo em todas as suas necessidades. É assim que Deus faz na nossa vida. Renunciar não significa simplesmente eu vou no domingo à igreja porque eu vou abrir mão desse horário para estar na igreja. Não, querido, não é só isso. Eu vou renunciar esse tempo que eu vou lá no meu pequeno grupo, naquele horário eu estou abrindo mão, né, da minha vida. É verdade que você está abrindo mão de um tempo para poder estar em comunhão. É fato isso. Mas não é só isso, não é simplesmente isso, mas é colocar Jesus em primeiro lugar. É, acima de tudo, você fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e entender e crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. É assim que funciona. Você precisa abrir mão, sim, de algumas coisas, renunciar tudo na sua vida, colocando Jesus em primeiro lugar. Esse é o ponto principal para você seguir a Cristo. Há um preço a ser pago? Há um preço. Não para a sua salvação, você já está salvo em Cristo Jesus. Mas para andar em Cristo, há um preço a ser pago. Mas Ele nunca deixará de te suprir. Guarde isso em seu coração e até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir. Shalom.